Bom dia. Eu estou muito feliz pelo convite que eu recebi e eu estive aqui em Belo Horizonte pela primeira vez para realizar um estágio no Colégio Logosófico Unidade de Funcionários, quando nós íamos abrir o colégio em Chapecó, e eu vim aqui para a Unidade de Funcionários para fazer o estágio como professora da turma do Infantil 3. Foi a primeira vez que eu estive em Belo Horizonte e o Colégio Logosófico Unidade de Funcionários foi o primeiro colégio logosófico que eu conheci. E de lá para cá, eu tive a oportunidade de ir formando laços que perduram até hoje. Eu sou muito grata, então, pela oportunidade de estar aqui. Depois eu estive várias vezes, tanto na Unidade de Funcionários, como na Unidade Cidade Nova, depois na Unidade Vila da Serra, ainda em construção. E, então, a oportunidade de estar aqui, para mim, é um enlace daquele tempo e do que eu vivo atualmente. Mas eu gostaria de pedir quem é pai de criança pequena, do infantil? Por favor. E quem é pai do ensino fundamental 1 e 2? Do fundamental 1. E do fundamental 2? Tem alguns que são da turma dos 2 filhos e, pelo jeito, dos 3 também. E quem é pai do ensino médio ou que tem filhos já maiores? Joia. Bom, eu sou casada e eu tenho 3 filhos. Eu sou da turma que tem 3. Então, eu tenho um filho de 29 anos, um filho de 28 anos e uma filha de 23 anos. Mas nós vamos começar com um exercício. Vocês receberam uma folhinha e eu vou convidá-los a escrever o nome de seus filhos no primeiro quadrinho. Cada quadrinho, o nome de um filho. O que cada um desses filhos precisa receber de nós é diferente do que o outro filho precisa. Quando nós temos mais de um filho, nós observamos isso claramente. Cada um precisa viver o seu processo individual como ser humano. E nós, pais, nem sempre temos o que aquele filho precisa. Vocês têm sempre o recurso que o filho precisa? Comigo, pelo menos, foi assim ao longo do tempo. Eu recordo de uma época, de um dia especialmente, que eu tinha os filhos pequenos e um dos meus filhos, ele era um menino muito querido, ele era simpático, ele era alegre, mas ele era muito bravo. Ele era nervoso, ele era agitado, ele era impulsivo e ele tinha várias vezes também características até de violência com os demais, de agressividade com os demais. Nós vivíamos muitas oportunidades com esse filho. Ele não tolerava frustrações e, naquele momento, eu me vi sem recursos para colaborar com ele. E eu tenho nítida, até hoje, a imagem de me sentir sem recursos, sentar na escada da minha casa, entre os 2 quartos, eu me abaixei e eu me recordo que eu chorei, porque eu não tinha mais como colaborar com ele. E eu pensei, acho que eu não sei ser mãe desse menino. E, para mim, foi uma tristeza muito grande naquele momento, porque eu me senti sem recursos. Imediatamente, passou esse momento, imediatamente eu tive um outro pensamento. Se eu não me movimentar, se eu não buscar recursos, não arregaçar as mangas e trabalhar, como vai ser a vida desse menino? Ele vai sofrer muito, e nós, por extensão, também. Então, eu poderia chorar, poderia me sentir cansada, poderia me sentir sem recursos, mas eu vi, naquele momento, que eu não tinha outra alternativa. Eu queria sair dali, arregaçar as mangas e ir em busca do que eu não tinha. E eu fiz isso. Literalmente, assim, arregacei as mangas, levantei e fui em busca do que eu não tinha. Foi uma época que eu estudei muito sobre educação de filhos. Eu já era professora, eu tinha feito pedagogia, tinha vários cursos na área da educação, mas esses conhecimentos que eu tinha não me davam o que eu precisava para educar aquele filho com aquelas características. Então, foi uma fase que eu me dediquei muito a estudar a pedagogia logosófica. Eu comecei a participar, eu já era estudante da Fundação Logosófica, mas eu passei a frequentar muito ativamente o setor de pais, o setor infantil, todos os setores que tinham relacionados à educação de filhos, reuniões de educação de filhos, eu estava lá com o meu caderninho, anotando e procurando aprender aquilo que eu não sabia. Também nessa época, eu tomei contato com livros de alguns autores que colaboraram muito comigo.
Por exemplo, recordo muito com gratidão dos livros da Tânia Zaguri e do Isamitiba, que colaboraram muito naquela época, porque eles trabalhavam um tema que eu precisava aprender, que era dar limites e corrigir. Mas o meu ponto de virada, eu busquei muito, mas o ponto de virada foi quando eu encontrei um ensinamento de González Pecotti, que ele traz o seguinte: é preciso corrigir. Ele trazia: se não corrige, não tem o que fazer depois. E ele traz a imagem de uma criança que primeiro joga uma pedra e ninguém faz nada. Na sequência, a criança joga um melão e ninguém faz nada. E a criança começa a fazer coisas piores porque ela não foi corrigida. E aí ela sofre as consequências. Naquele momento, diante desse ensinamento, eu observei que se eu não atuasse com o meu filho com mais firmeza, eu não conseguiria ter os resultados. E eu ouvi pela primeira vez uma expressão que passou a fazer parte da minha vida, que foi a doce energia. Eu, no meu caso, eu era doce, mas eu não tinha a energia necessária. Então, eu precisei buscar essa energia. E, gradualmente, eu passei a ter mais segurança na educação deste filho, porque eu estava buscando os elementos que me faltavam. O que eu observei é que até a minha voz mudou. Eu passei a ter mais segurança, mais confiança no que eu estava realizando com ele, e aí as coisas começaram a mudar. Com o trabalho firme, constante, sereno e seguro, mas, sobretudo, com muito amor, eu observei que esse filho começou a mudar as suas características. E hoje ele é muito diferente. Ele passou todo um processo, ele é adulto hoje, mas logo que nós começamos a atuar dessa forma, porque aprendendo eu também pude colaborar com meu esposo, e nós trabalhávamos ali em conjunto, e aí ele foi mudando essas características. Vendo como ele é hoje e comparando como ele era antes, eu sinto muita gratidão pela pedagogia logosófica, porque aí, voltando àquele dia que eu estava sentada lá, desanimada, eu entendi que a pedagogia logosófica colaborou para que eu aprendesse a ser mãe daquele menino. E hoje eu fico muito feliz observando os resultados com ele. E aí eu gostaria de trazer para vocês essa imagem. Qual será a relação dessa imagem com a educação dos nossos filhos? Eu penso que o guarda-chuva, ele representa os conceitos que nós vamos trabalhando ao longo da vida com os nossos filhos. Por mais que nós trabalhemos com eles da melhor maneira e nós possamos dar o nosso melhor, muitas vezes eles vão passar pelas tempestades, pelos ventos, pelas chuvas mais fortes, mas se eles tiverem o guarda-chuva que protege, vão passar por uma maneira muito diferente por esses temporais. E o guarda-chuva, eu penso que são esses conceitos que nós vamos trabalhando ao longo da vida. Muitas vezes eu vou estar ao lado deles, nós vamos estar ao lado deles, principalmente até uma idade da vida, nós estamos juntos e nós podemos estar ali como que segurando o guarda-chuva, protegendo, ensinando, amparando. Vai chegar um momento que nós não vamos estar junto com eles e o guarda-chuva serão os conceitos que nós fomos trabalhando até aquele momento e continuaremos trabalhando. Mas vai chegar um momento que os filhos vão ficar maiores, como os meus, como de vários aqui, e eles vão sozinhos, eles vão seguir seu rumo. E o guarda-chuva eles vão levar a vida inteira com eles. Outro ponto que eu aprendi na educação dos meus filhos é o seguinte, em relação às tempestades, que um conceito bem trabalhado pode representar um amparo e uma segurança para a criança e para o adolescente em uma fase na qual as tempestades são frequentes e muitas vezes intensas. Mas, tendo esses conceitos, eles conseguem passar pelas tempestades de uma outra forma. E um outro ponto que eu aprendi também é não aplainar as dificuldades. Eles precisam passar por esses temporais e se fortalecendo, porque a luta faz parte da vida. Os desafios são inerentes à vida. E eu não posso querer facilitar tudo para eles. Então, esse também eu vi que é um grande ponto, não aplainar as dificuldades. Estar ao lado deles e ajudá-los a viver os desafios, a enfrentar os temporais, mas não querer tirá-los dos temporais, porque aí vai fazer falta essa experiência que vai tornando-os mais fortes. E aí eu gostaria de fazer um convite para vocês recordarem, e agora usar o papel. Vocês já viveram algum período como esse? Alguma situação com algum dos filhos? De tempestades? De desafios? De chuvas e trovoadas? Se vocês puderem escrever, então, ao lado do nome de um filho, uma palavra que recorde a vocês
de um desses desafios. Só uma palavra, sinteticamente. Depois em casa vocês completam, tá? Na educação dos filhos, eu penso que um dos pontos mais delicados, para mim pelo menos foi identificar que o meu filho também erra, que o meu filho também se equivoca, às vezes, que ele não faz tudo certinho. E quando ele tem alguma atitude equivocada, o nosso papel é corrigir. Lembram do que tem ali no início, do que foi apresentado no início? Se não se corrige, não tem o que fazer. Um dos meus filhos jogava basquete quando ele ia no ensino fundamental 1. Ele era o armador do time. E eu ia com muita frequência buscá-lo nos treinos, né? E num desses dias que eu fui buscá-lo no treino, o treinador chamava Crespo. O Crespo me chamou do ladinho para acompanhar o final do treino e ele fez um comentário. Ele joga muito bem, mas ele, como armador, ele não arremessa. Ele dá a bola para os demais. Eu não entendo nada de basquete, mas eu vi isso como um elogio. Alguém aqui entende de basquete? O que faz o armador? Ele arma as jogadas e ele arremessa. O meu filho não arremessava, porque ele dava para os outros a bola. E eu, quando escutei do professor isso, eu pensei, que joia, ele é generoso. Ele é um menino, está sendo muito bem educado, que coisa boa. E se eu tivesse ido embora neste momento, eu teria ido embora muito feliz com aquilo que o professor falou, porque eu tinha pego uma parte da comunicação. E teria ido embora muito feliz pelos resultados com o meu filho, porque estávamos trabalhando bastante. Mas aí o professor continuou. Ele não se arrisca. Ele não quer ir para a jogada. E aí ele fica numa zona de conforto. Nós precisamos ajudá-lo a ir para a frente, armar a jogada, mas também tentar fazer a cesta. Quando esse profissional falou isso, eu olhei para ele com muita gratidão e com muito respeito. Porque ali ele me deu uma dica muito valiosa. Que se eu soubesse aproveitar, eu colaboraria muito com o meu filho para tudo que viesse depois. O que eu fiz? Saí dali, fui para cá, respirei fundo, né? Não é fácil ouvir quando ele não é generoso, mas o que acontece é que ele não sai da zona de conforto, ele estava passivo. Fui para casa e pensei em estratégias para colaborar com ele. Então, o que nós fizemos? Fomos trabalhando com ele de várias formas a não desistir quando ele errasse, a buscar fazer um movimento, independente do resultado, ele precisava tentar, e quando ele errasse, ele poderia estudar e ver como aperfeiçoar a técnica. Mas isso também junto com os amigos, com os colegas. Ele precisava aprender a falar o que ele pensava, a dar a sua opinião, a conversar com os colegas, também manifestando aquilo que ele tinha como compreensão, sempre respeitando a compreensão dos demais. Porque aí nós identificamos que ele estava mais passivo e ele não se colocava diante dos outros. Fomos trabalhando para ele ser forte, valente, mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos para que esse filho não perdesse as características que ele tinha. Ele era muito simpático e ele era muito querido. Ele era um menino bondoso e isso nós não queríamos que ele perdesse essa característica. Ele era muito generoso. Então, fomos trabalhando com esse equilíbrio. E em muitos outros momentos da vida dos meus filhos, eu identifiquei situações nas quais eles precisavam avançar. E fiz isso, arregacei as mangas e fui em busca de melhorar, de trabalhar isso, sempre que possível, junto com a escola. Então, o que eu observei na minha realidade com os meus 3 filhos é que a parceria escola e família sempre deu muito certo. Mas agora, eu tenho uma pergunta. Vocês sabem onde está localizado o segundo maior corredor de tornados do mundo? Com isso, acho que o pessoal não vai mais querer ir para Chapecó. Recentemente, nós descobrimos que a região onde nós moramos é o segundo maior corredor de tornados do mundo. Eu fiz isso também, eu pensei, gente, sempre pensava que pelo menos no nosso país não tinha terremoto, não tinha essas coisas mais sérias, mas a nossa região é mesmo a segunda região de tornados, o segundo maior corredor de tornados do mundo. De um tempo para cá, antes nós não sabíamos disso, mas depois que nós soubemos, o que nós passamos a fazer nós, como cidadãos, como comunidade? Nas escolas, nós começamos a nos preparar e nós aprendemos a trabalhar com um plano de contingência. Então, nós começamos a ver situações que nós precisamos fazer antes, durante e depois, preparar-se para viver cada etapa.
E aí eu fiquei pensando, qual a relação disso, desse plano de contingência com os nossos filhos? Preparar-se para cada etapa, o que eu preciso fazer antes, durante e depois. O que eu observo como mãe é que o tempo não espera. O tempo vai até mais rápido do que a gente gostaria que fosse e que se eu não trabalho como eu tenho que trabalhar, com os elementos que eu preciso trabalhar naquela fase, a fase passa. E eu não tenho como voltar depois, como dizer para voltar. O tempo vai para frente. Tem um livro da editora Lyri que fala isso, né? Que o tempo só vai para frente. E eu observo e constato cada vez mais que a infância, que é onde tem a maioria dos pais aqui, a infância, mas também a adolescência, mas principalmente a infância, é a fase onde nós precisamos trabalhar os conceitos. É a fase do antes. Nós precisamos fortalecer muito aquele guarda-chuva de conceitos que depois vai acompanhar nossos filhos até nas intempéries que eles vão viver na vida. E aí eu gostaria de convidá-los também para fazer um movimento. Quando vocês pensam nas crianças, o que vocês pensam? Em uma palavra, assim, o que vem para vocês? Alegria, amor, a Cíntia falou, movimento, né? Energia. Mas, e quando não é assim? Quando a criança tem atitudes de intolerância, de desrespeito, quando a criança tem atitudes de impaciência em relação aos demais, quando faz comentários maldosos em relação a outro coleguinha, em relação a outra pessoa, a cor do cabelo, a cor da pele, o ritmo, vai mais devagar, vai mais rápido. Alguém pode pensar, é só coisa de criança, é assim, deixa que é coisa de criança. Até certa idade da vida, a criança não tem noção do que é certo e do que é errado. E nesses momentos, o pai e a mãe na família é que tem que ser o seu balizador. E na escola, os professores. Mas chega uma fase que, mais ou menos ali 4 anos, a criança já tem noção do que é certo e do que é errado. E ela sabe o que é um bem e o que não é um bem, o que é um mal. Então, criança pequena pode sim excluir com suas atitudes, ela pode magoar, ela pode excluir, ela pode machucar os demais com a sua maneira de atuar. E nós, adultos, precisamos estar ali e corrigir, acompanhar e corrigir. Em uma turma de crianças de 4 anos, a professora, lá no colégio em Chapecó, a professora observou que as crianças estavam brincando sempre com os mesmos coleguinhas. E ela pensou em estratégias para trabalhar isso. E uma das estratégias foi combinar que as crianças, ela organizou, ela não falou para as crianças, mas ela foi propondo a situação pessoal. Agora, então, quem está de camisetinha verde vai para essa mesa. Quem está de camiseta azul vai para essa mesa. O nosso uniforme é colorido, como todos os colégios logosóficos, é um uniforme lindo. E a professora usou essa estratégia. E as crianças observaram. E ela observou que 2 meninas vinham sempre com a mesma cor de camiseta. Elas não vinham com cores variadas. Olha só, 4 anos. E a professora conversou com os pais, e o que os pais falaram? Elas se telefonam, elas pedem o telefone e elas se telefonam toda manhã, antes de ir para a escola, elas telefonam e combinam a cor de camiseta que elas vão usar. O que nós fizemos? Organizamos algumas atuações, algumas estratégias e passamos a trabalhar com as crianças, contando com a colaboração das famílias. E a colaboração das famílias, nesse trabalho com essas alunas em especial, foi muito importante. Porque o que acontecia? Elas reuniam na mesma mesa, mas elas não deixavam coleguinhas que estavam de camiseta até da cor que elas, não deixavam. Eles iam para outra mesinha, porque geralmente tem mais crianças da mesma cor, né? Então, elas excluíam os colegas. E a professora explicou para os pais e juntos, então, nós trabalhamos. O que nós observamos? Estava crescendo nessas crianças um pensamento muito forte de egoísmo, porque elas não deixavam os demais participar junto com elas. E elas estavam bem, as duas. Então, com a colaboração muito firme da família e da escola, nós conseguimos trabalhar e hoje já observamos bons resultados. É uma experiência que ainda está em andamento, porque ela aconteceu esse ano. Mas o que eu observo? Nós tivemos que juntos tomar as atitudes, família e escola, senão não daria certo. E pensando nessa situação que nós vivemos com as meninas, eu fiquei refletindo que nós estamos vivendo um momento de dificuldade de convivência muito grande. Eu não sei se vocês observam, mas pequenos episódios de desentendimento, de não concordar um com o outro, de não querer trazer o outro para perto de mim, de não aceitar o que ele pensa,
começam pequenos, mas eles vão crescendo e eles vão se tornando maiores. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo, com a minha filha. Pedi licença para contar, mas a minha filha, então, ela viveu uma situação que foi o Clube das Magras. Ela era aluna do colégio e um grupo de meninas, a faixa etária delas ali era 7 anos, por aí, 6, 7 anos, talvez um pouquinho mais, mas tinha um grupo de meninas que eles formaram assim que só poderia entrar nesse grupo de meninas quem elas diziam que eram magras, as meninas magras. E aí a minha filha não fazia parte desse grupo. E a minha filha, ela era, só para ver como é a imagem das crianças, né? Ela não era uma criança, ela era uma criança como as outras ali, mas ela não era aceita. As meninas viam ela como uma menina que não poderia ser aceita no grupo. E aonde que elas se encontravam? Nos recreios era onde o Clube das Magras se encontrava. E se encontrava na casinha da árvore. Em cima, lá nós temos uma árvore, a casinha em cima. E nós, adultos, não enxergávamos isso, porque era tudo muito velado. Elas faziam com muito cuidado, assim, então nós não enxergávamos. Na época, eu tive o ângulo de visão como a mãe da aluna que não poderia entrar na panelinha. O que aconteceu? Quando a escola identificou o que aconteceu, não foi muito fácil de identificar, porque elas tomavam bastante cuidado. Criança... tem situações assim que a criança faz, as meninas ali faziam muito bem feito, mas quando a escola identificou, a escola passou a trabalhar e nos chamou. Ali eu era a mãe da menina, a mãe da aluna. E aí começamos a fazer um trabalho junto com a escola, orientados pela escola. Na nossa casa, o que nós fomos fazendo? Nós fomos trabalhando com a nossa filha. Fomos fortalecendo, fomos mostrando para ela que não era ela que estava errada naquela situação, as meninas estavam equivocadas na sua atitude. Ela se sentia inferior porque ela não era chamada pelas outras e nós fomos trabalhando com ela que ela era uma menina muito querida, muito simpática, muito bem disposta, muito bondosa e que ela precisava continuar com essas características e fomos fortalecendo. Ao mesmo tempo, nós fomos chamando as meninas lá para a nossa casa, todas da turma. E aí, mesmo as do Clube das Magras, sem elas saberem que nós sabíamos da situação ali do Clube das Magras. Chamávamos todas para a nossa casa e eu recordo que nós criávamos várias estratégias. Gincana, cozinhávamos, brincávamos, daí ajudava o fato de eu ser professora, que daí tinha as estratégias ali, né? O meu esposo colaborava também. Mas nós chamávamos elas várias vezes e o nosso objetivo era que elas observassem o que elas estavam perdendo ao não conviver com as meninas que elas não chamavam para o clube. E fizemos várias vezes isso, a escola trabalhou muito, mas foi um tempo, não foi fácil para dar a volta. Encurtando a história, passou um tempo, depois de um bom trabalho, o grupo foi enfraquecendo e deixou de existir. E hoje, o que eu acho muito interessante é que a minha filha é muito amiga de uma das meninas que na época era do Clube das Magras. E a minha filha mora em Curitiba e essa menina mora em Chapecó. Há alguns dias atrás, um tempinho atrás, a minha filha ficou doente. E a minha filha contou que ela recebeu uma sopa pelo iFood. E sabem quem que mandou? Uma das meninas que era ali desse grupo antigo. Então, eu fico pensando que, quando nós conseguimos conduzir bem a situação, nós conseguimos fortalecer os nossos filhos. Porque eu poderia ter feito o contrário. Poderia ter trabalhado com ela assim, querida, coitada, não te aceitam, ou melindre, fortalecer isso. E ela teria tido uma condução muito diferente na vida. O que eu observo na minha filha hoje? Ela é despachada, ela enfrenta as dificuldades, ela não se abala com situações pequenas. Aquilo que nós trabalhamos com ela, de ela ver que ela é capaz, que ela tem recursos internos, isso tornou ela forte para enfrentar as situações. E, ao mesmo tempo, conservando a bondade, a generosidade, isso que faz parte dela. Então, foi uma experiência, para mim, muito marcante, porque mostrou para mim a importância de nós trabalharmos no momento certo e da forma estratégica, assim, de uma forma correta, pensando na vida dos filhos e não só no momento. E eu recordei, pensando nessa situação, de outras que nós vivemos no colégio, que foram as seguintes. Essa nós vivemos no ano passado. Aí eu vivi como diretora. O menino que influenciava de maneira dominante os colegas da turma para não aceitarem um menino nas brincadeiras. E era bem complicadinho isso. Elas tinham 8 anos de idade. Outro, o aluno que sempre se destacou nos componentes curriculares e, com frequência, ele era chamado de nerd, como eles chamam, né? Porque ele tirava notas muito boas.
E, misteriosamente, os materiais do armário dele desapareciam com muita frequência e ninguém sabia o que tinha acontecido. E ele geralmente era deixado de fora. Na convivência dos alunos fora do colégio, eles não convidavam esse aluno. Quando atitudes como estas tornam-se repetitivas, com desnível de poder e têm o objetivo de humilhar ou intimidar, está caracterizado o bullying. Deixam de ser brincadeiras. Ao mesmo tempo em que nós precisamos trabalhar com quem pratica essas atitudes, nós precisamos fortalecer nossos filhos, para que, se eles observam alguma coisa, façam alguma coisa, não sejam meramente espectadores. E que, se alguma coisa acontecer com eles, que eles tenham a valentia de procurar ajuda. Então, nós temos que trabalhar com todos os ângulos. Ao mesmo tempo, o que eu tenho aprendido é que nós temos que trabalhar muito com esse aspecto. Trabalhar com nossos filhos para que eles sejam valentes na defesa do bem. Eles têm que ser fortes para defender o bem. Muitas vezes, nessa fase que nós estamos vivendo, parece que alguns valores fundamentais para a vida estão sendo deixados de lado. Eu não sei se vocês observam isso, mas a bondade, a generosidade, a boa disposição entre uns e outros, o respeito. E González Pecote traz esse ensinamento que eu tomei contato com ele faz pouco tempo. Ele traz o seguinte: sem amizade, a humanidade despenca pela ladeira da destruição. Eu achei muito forte isso, mas eu vi que isso é real e é o que está acontecendo. E aí fiquei me perguntando, por que a dificuldade de convivência tem sido tão presente hoje? Vocês já se perguntaram, por que será que essa dificuldade de convivência tem sido tão difícil hoje? Era ao longo da vida dos meus filhos, mas parece que acentuou ao longo do tempo. O que eu observo é que nós estamos com lacunas. Estamos com lacunas e nós precisamos resolvê-las. Uma forma de resolver é trabalhar o respeito com nossos filhos, o respeito consigo mesmos, estendendo esse respeito aos demais. Nós precisamos fazer isso. Isso é um trabalho nosso, como pais. Nós precisamos ensinar formas inteligentes de resolver as situações. Vocês conhecem aquele exercício? O que você faria se? Esse exercício, para quem é professor, é muito tranquilo, a gente faz isso com muita facilidade, mas pega a situação que o filho está vivendo, pensa uma forma de perguntar para ele, mas o que você faria se fosse com você? E o que você faria se? Essa situação que eu contei para vocês do Clube das Magras, de repente eu poderia falar para ela, e se fosse com você, o que você faria se você estivesse lá na árvore e alguém quisesse subir? E você estivesse no clube, o que você faria? E promovendo o movimento de pensar e o movimento da sensibilidade também. Esse é um exercício super famoso nas escolas. O que você faria se? É um recurso muito bom. Ensinar o nosso filho a escutar com atenção, com respeito, dispondo-se a entender o outro. E aqui entra aquela expressão assim, não ouvir com o ouvido fechado, sabe? Você ouve, mas você ouve pensando que você tem a razão. Você ouve só por respeito. Então, eu tenho que ensinar a ouvir dispondo-se, a entender o que o outro está me trazendo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem mais justos e mais bondosos. O mundo precisa disso. Entra aquele ponto trazido antes, nós precisamos ajudá-los a serem valentes na defesa do bem. E isso nós podemos ensinar em casa. E também precisamos ensinar a conciliar em vez de promover o separatismo. O nosso papel como pais é muito importante. Somado ao trabalho da escola, nós conseguimos resultados muito bons. Não são resultados rápidos, eu observo isso na minha experiência profissional e também na minha experiência como mãe, mas são resultados duradouros. Há alguns dias, eu passei pela sala de aula das crianças de 3 anos e estavam 2 meninos, toda a turminha brincando, e tinha 2 meninos brincando com os carrinhos. E aí veio um terceiro menino e quis tirar o carrinho da mão do menino que estava brincando, do Vicente. O Vicente olhou para ele e disse, não, agora não. O coleguinha, amigo que estava do lado, olhou, tá, e saiu e foi fazer outra coisa. Eu estava na porta esperando para falar com a professora. E eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque eu pensei, gente, ele conseguiu resolver. Com 3 anos de idade, ele falou para o outro que não era momento, o outro entendeu e pronto, simples assim. Olha que coisa mais linda. E quando eu vi isso, eu recordei dessa autora que eu descobri também recentemente. Ela é uma neurocientista americana, Adele Diamond, e ela traz o seguinte,
É preciso ajudar e capacitar as crianças a fazerem por si mesmas e a resolverem seus próprios problemas, que foi o que o Vicente fez e o que o outro amigo fez também. Isso é fundamental para que as crianças cresçam autônomas, para que elas saibam resolver as situações que ao longo da vida elas vão enfrentar. Lembram do guarda-chuva? Do guarda-chuva de conceitos? Ali não tinha ninguém junto, a professora estava do ladinho, mas isso estava sendo trabalhado com ele, pela escola e pela família também. Mas como que nós podemos ensinar? Eu trouxe para vocês 2 recursos que eu usei muito como mãe, e um deles era esse. Esse foi em parceria com uma amiga. Eu não desenhava muito bem, então assim não seria um livro muito bonito. Então eu pedi colaboração para ela, ela desenhou para mim, e aí eu escrevi a história. Eu usei muito esses livrinhos que eu fazia na época com aspectos que eu via que os meus filhos precisavam avançar, com desafios que nós estávamos enfrentando na família. E aqui eu trouxe um pedacinho, um fragmento para ler para vocês. Juca tinha uma bicicleta bem bonita. Vê se vocês descobrem o que eu queria trabalhar com ele nessa fase, tá? Juca tinha uma bicicleta bem bonita. Quando o Maneco viu a bicicleta, logo pediu para o amigo emprestá-la. Juca, posso andar na sua bicicleta? Claro, amigo, eu fico feliz em emprestar minha bicicleta para você andar. O que será que eu queria trabalhar com ele aqui? A generosidade. Então, foi um recurso que eu utilizei. E outro recurso, que esse assim é muito especial para nós, para a nossa família, é um livro com fotografias. Esse aqui foi do meu filho de 6 anos, de um dos meus filhos. E aqui nós colocamos assim cartinhas do caderno que nós escrevíamos para ele quando ele era pequenininho. Tem fragmentos do caderno, tem alguns momentos que ele viveu aqui com a avó, com o vô. O que nós queríamos trabalhar com ele, nós fazíamos livros assim. E hoje, adultos, são materiais que eles têm muito afeto por eles. Na primeira vez que a namorada do meu filho foi para Chapecó, ela mora em Curitiba, esse livro fica lá em cima, esses materiais ficam lá em cima da mesa da nossa sala, e ele pegou o livro e foi mostrar para ela. E eu vi aquele homem grande, um rapaz, um homem, né, hoje 28 anos, sentado mostrando para a namorada o livro que mostra também o trabalho que foi desenvolvido com ele para ele chegar hoje a ser a pessoa que ele é. E aquilo me sensibilizou bastante. Bom, as crianças vão crescendo e elas entram na adolescência. E na adolescência nós passamos por um período que González Pecotti ilustra como um eclipse, que acontece um eclipse na vida das crianças, na vida do adolescente. E um eclipse é quando um corpo celeste, como a Terra ou a Lua, entra na órbita de outro corpo celeste, entra na sombra de outro corpo celeste e bloqueia a luz, que normalmente ele projetaria. E para a pedagogia logosófica, então, González Pecotti traz que algo semelhante acontece na adolescência, que na adolescência o instinto adquire força, surgem as paixões e o ente físico vê-se, de repente, submerso no mais cru materialismo. E o espírito sofre, em tais circunstâncias, um eclipse que chega, em muitos casos, a ser quase definitivo. O que eu fiquei pensando é o que será que ele quer dizer com esse mais cru materialismo? E eu fiquei observando que eu vejo isso nos adolescentes hoje, na ansiedade e na insatisfação constantes, na apatia, na valorização da aparência e do status social e na comparação com os demais. E o que eu observo? Que quando eu era adolescente, eu fiquei pensando quando estava preparando essa atividade, que quando eu era adolescente, eu também sentia isso. E eu trouxe para vocês algo para ilustrar, que é esse aqui. Vocês conhecem esse carro? Esse carro se chama Brasília. A minha mãe tinha uma Brasília. A Brasília, para quem já teve oportunidade de andar, é um carro bem barulhento e é um carro que tem muito cheiro de combustível dentro, né? E a minha mãe estava aprendendo a dirigir quando ela tinha essa Brasília. E nós éramos em 3 irmãos. E a minha mãe ia para frente e para trás. E como ela trabalhava em escola, muitas vezes ela levava nós, as professoras, quem ela ia pegando pelo caminho, na época não existia preocupação com cinto de segurança, e mais os materiais que iam para a escola. O que acontecia comigo? Os meus irmãos não, porque eles eram menores, mas quando eu passava por alguém que eu conhecia, eu me abaixava rapidamente para ninguém me ver dentro da Brasília, porque eu tinha vergonha de andar com a Brasília, somado todo esse contexto. Porque eu estava naquela fase que eu tinha essa questão da comparação social, essas preocupações que o adolescente tem. Mas por que eu trouxe isso? Porque um tempo depois, eu vivi com o meu filho uma situação semelhante. Eu fui com ele no médico.
ele estava com dor de ouvido e durante todo o tempo de espera ele ficou com a cabeça, ele já era adolescente, encostado no meu ombro. Saímos da consulta e eu dei carona para ele até a escola. Fui atravessar a rua com ele. Quando fui atravessar a rua, peguei na mão dele, ele disse, não, soltou rápido. Eu olhei do lado, tinha vários amigos. Como que ele ia querer ser visto com a mãe, adolescente já, de mão dada, atravessando a rua? Não cabia. E eu recordei, então, de como eu era quando eu era adolescente. Então, nós precisamos entender que é outra fase. Os filhos na adolescência vivem outra fase. E é muito importante recordar de quando nós éramos os adolescentes. E o que eu fiquei pensando é que nós precisamos estar muito atentos para estar presentes nesta fase. Algo que eu aprendi é que a adolescência precisa tanto da presença dos pais quanto na infância. Um certo dia eu estava passando com a minha filha em uma rua, lá em Chapecó, nós temos algumas ruas que fazem assim, sabe? Que dá o friozinho na barriga. E nós estávamos passando por essa rua e na hora do friozinho na barriga, a minha filha falou, mãe, eu estou muito triste, eu só não sei por quê. Daí eu estava dirigindo, eu falei, filha, tudo bem ficar assim. Muitas vezes eu também me sinto assim, só que a gente não pode deixar muito tempo crescer a tristeza, tem que identificar o que está acontecendo e procurar resolver. E aí eu pensei que nós precisamos saber acolher os filhos em suas dificuldades e desafios. Isso, para mim, ficou como algo muito importante. Outro ponto, que conversando com um dos meus filhos, é bom que quando a gente tem 3 filhos, tem um campo experimental muito bom, mas conversando com um deles, ele trouxe assim que ele estava passando por uma fase bem difícil. E nesse dia ele só chorou bastante e que ele recorda que eu abracei. E eu não lembro desse dia. Mas o que eu pensei nesse dia que ele falou que eu só abracei é que muitas vezes os nossos filhos não precisam de uma conversa, de um diálogo. Às vezes o que eles precisam é isso mesmo, é o abraço. E eu trouxe então que muitas vezes o que o filho precisa é o amparo, o calor e a presença. E isso, se um pai e uma mãe souberem construir ao longo da vida, eles vão representar a vida inteira para os seus filhos. E aí eu gostaria de convidá-los para recordar de um momento com o filho de vocês, que foi um momento muito especial, para colocar do lado ali do quadradinho. Uma palavra só, tá? Eu tenho constatado no meu dia a dia as investidas do mal, as ameaças ao desenvolvimento natural da infância e da adolescência, o quadro cada vez mais decadente dos conceitos. Cada vez mais eu sinto que os conceitos fundamentais para a vida, como a gratidão, a tolerância, a bondade, a colaboração, estão muito difíceis de serem vividos. Há alguns dias, nós vivemos uma situação no colégio em Chapecó relacionada com o uso das redes sociais. Foi com os adolescentes. Era um chat que deveria ser usado para trabalho da escola. Eu fiquei impactada pelos termos que os adolescentes usaram. Após iniciar o trabalho com eles, nós chamamos os pais. E o que eu fiz? Quando nós vimos o chat, eu tirei o print e eu imprimi. Porque eu sabia que se eu somente falasse para os pais iriam dizer que não eram os seus filhos. Como eu também tive dúvida quando eu olhei, mas não tinha como, estava evidente ali. Então tirei e mostrei para os pais o print. E o que aconteceu? A situação aconteceu, nós tiramos o print de tarde, quando foi de noite o chat já estava limpinho. Os adolescentes tiraram tudo. Nós não teríamos mais conseguido encontrar, para ver como os adolescentes são rápidos. Foram várias atuações docentes com esses adolescentes. E nós ainda continuamos, porque nós não podemos ter a ingenuidade de que vai ser resolvido rapidamente. Nós fomos muito firmes com eles, muito afetuosos também, demos vários elementos e estamos trabalhando e pedimos para as famílias serem muito firmes também. Essa situação mostrou para mim que nós temos que estar junto com os adolescentes, acompanhando o que eles estão fazendo. Se nós não estivéssemos acompanhando, nós não tínhamos pego ali observado aquela situação. Nós temos que buscar conhecimentos para atuar com segurança. Aí eu faço uma pergunta que eu me fazia muito como mãe. Nós estamos acompanhando o que os nossos adolescentes estão vendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão tendo contato? Como uma das estratégias, nós convidamos uma psicóloga aqui, da Delegacia da Infância, Mulher, Juventude e Idoso, para fazer uma palestra com os nossos adolescentes. E essa psicóloga trouxe vários casos que ela vive no dia a dia como profissional relacionados ao bullying e ao cyberbullying. E ela trouxe um ponto que eu achei tão interessante, que as meninas
Nas meninas, as situações se manifestam de maneira mais sutil e psicológica, espalhando fofocas, apelidos relacionados à aparência, ao peso, criam grupos na internet ou presencialmente e excluem alguns colegas. E nos meninos, manifesta-se de maneira mais direta, com agressões, com ameaças físicas ou verbais. Sobre esse tema da internet, eu deixo a sugestão para vocês para consultarem os materiais dessa profissional, a doutora Vanessa Cavalieri. Ela criou o protocolo Eu Te Vejo e ela tem feito um trabalho muito interessante que é bem importante para os pais e os adolescentes terem contato. Porque um ponto que a profissional trouxe na palestra, que tanto meninos quanto meninas também na internet, eles compartilham conteúdos ofensivos, conteúdos humilhantes, para ofender, fazer chantagem ou mesmo se vingar dos colegas por algo que aconteceu. E isso os nossos adolescentes, ela trouxe assim, é algo que está sendo muito presente. E aí eu fiquei pensando como nós podemos nos colocar diante de um mundo que lança tantos pensamentos de discórdia, de ódio, de desrespeito, de intolerância, de constantes convulsões mentais. Precisamos buscar aprender o que nossos filhos estão vivendo. Recordam lá de buscar o conhecimento e do plano de contingência? Se preparar para cada etapa. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter bagagem, repertório. E um ponto que eu observei e tenho constatado, nós temos que ensinar eles a serem generosos e amplos. Precisamos, sim, ensinar a ter independência, a serem autônomos, mas eles precisam aprender que vivem em sociedade e que não precisam suplantar o lugar do outro para ter o seu lugar. Se nós trabalharmos, muitas vezes nós acabamos insuflando isso nos filhos, né? Mas se a gente acabar insuflando essa questão do egoísmo, você é muito bom, o que acontece? Vai ser muito difícil conviver depois como profissional, como pai, como amigo. Então, nós precisamos ensinar a serem generosos e amplos. E eu trouxe algo que eu vivi na minha família, que é o caso do bacalhau. Vou contar para vocês o caso do bacalhau. O meu esposo cozinha muito bem. E na época da pandemia, ele preparou um prato de bacalhau e ele sabe que a mãe dele e a minha mãe gostam muito. E aí ele teve a ideia de fazer o bacalhau também para sua mãe e para a minha mãe. E eu levei o bacalhau para elas. Quando eu estava no caminho para a casa da minha mãe, eu pensei, eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo da família. Nós temos um grupinho, eu, meu esposo e os 3 filhos, vou mandar uma foto para eles. Imediatamente veio o pensamento, por que você quer mandar foto? Isso é vaidade, é egoísmo, é você querer mostrar que você está fazendo. Mas imediatamente veio outro pensamento. Neste momento, você precisa ensinar para eles, para que eles tenham isso como exemplo. Vocês estão fazendo todo um movimento, ele fez o bacalhau, está levando, todo um movimento que exigiu a ação, exigiu vários trabalhos ali, né, para chegar ao objetivo final, que era dar essa atenção para as nossas mães. Então, eu vi que eu precisava, sim, eu queria tirar a foto. Tirei a foto, mandei no nosso grupo. E o que eu pensei nesse momento? Nós temos que dar repertório para os filhos. Nós temos que ensinar a eles o que nós pensamos que é certo, o que nós compreendemos que é certo. E precisamos fazer isso com o nosso exemplo. E, se preciso, mostrar para eles também. E aí, uns dias atrás, eu escutei um influenciador falando que ele tem muitos seguidores, mas que ele ficaria muito feliz, ele só tem um filho, se o filho dele fosse influenciado por ele. E aí eu recordei dessa experiência do bacalhau. Então, que nós possamos influenciar os nossos filhos também com os conceitos que nós sabemos que são certos. Outro ponto é que nós precisamos ensinar a ter tolerância e bondade. Nós estamos vivendo em um momento que assim é muito fácil de encontrar pontos de discórdia. E muitas vezes eu observo que os adolescentes e mesmo as crianças não aceitam conviver com colegas que pensam diferente deles. Mas será que é preciso se afastar com aquele que pensa diferente de mim, brinca diferente ou atua diferente? Eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi com um familiar muito querido e nós temos um vínculo muito especial e nós moramos longe. E a nossa forma de comunicação é pelo telefone. E o que eu observei? Semanalmente nós tínhamos horário para telefonar. Mas eu observei que esse familiar tinha uma diferença de vários aspectos, assim, diferenças de opinião em relação à forma como eu penso em vários pontos da vida. E eu passei a telefonar menos para ela. E no início eu estranhei, porque eu senti falta. Mas depois eu fui me acostumando. E quando eu me dei conta que eu estava me acostumando, eu vi que nós estávamos nos afastando.
E eu vi que eu não queria isso. Então, eu precisei fazer um movimento contrário. Voltei a buscar pontos que nos uniam e voltei a telefonar para ela. E aí voltamos a ter aquele mesmo relacionamento que nós tínhamos. E eu fiquei muito grata por ter esse movimento, porque poderia ali ter acontecido um afastamento que ia perdurar ao longo da nossa vida. Outro ponto que eu tenho aprendido é que nossos filhos precisam conviver presencialmente com as pessoas. Hoje, os adolescentes passaram a conviver muito nas redes sociais, daí os meninos nos jogos e as meninas no TikTok, nessas redes sociais, Instagram. O tempo que eles dedicam ao mundo virtual toma tempo do mundo real. É uma coisa lógica. Tem um estudioso, que é o Jonathan Haidt, que ele traz que, em relação às amizades, a quantidade superou a qualidade e a solidão veio com força total. Então, nossos adolescentes precisam de experiências reais. Eles precisam olhar nos olhos dos outros, ouvir o não, dizer o não. Eles precisam fortalecer as fibras mentais e as fibras sensíveis para viverem as situações que são próprias da convivência. E isso, o que faz isso é o mundo presencial, o mundo que nós temos ali das experiências presenciais. Nós precisamos ensinar a conviver com pessoas que pensam diferente de nós. E aqui eu trouxe um colaborador. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luca Tessari Bobinotti. Eu estudei no Logosófico desde o Infantil 2 até o 5º ano, de 2013 a 2013, se eu não me engano. Hoje eu sou estudante de Medicina na Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Estou no 6º ano, vou me formar agora em janeiro de 2026. Uma coisa das mais importantes que o Colégio Logosófico me proporcionou, que eu mais valorizo, foi aprender a trabalhar e me relacionar com outras pessoas, com diferentes pessoas. Principalmente as que eu não tinha tanta afinidade. Na época eu não entendia muito bem o valor disso, mas vocês vão ver, a gente vai ver quando a gente vira adulto, a gente acaba não podendo escolher muito bem com quem que a gente vai ter que se relacionar, com quem que a gente vai trabalhar. Então, é muito importante a gente ter essa resiliência, saber trabalhar e conviver com diferentes tipos de pessoas. E eu sinto que o Logosófico me ajudou muito nisso, por mais que eu não percebesse na época. Esse menino é um ex-aluno do colégio. No 11 de agosto, que é o Dia Internacional da Logosofia, o aniversário do Gonzales Pecotti, nós pedimos para que os alunos enviassem vídeos com o que eles tinham aprendido no colégio, que hoje fazem a diferença na sua vida. Muito bem. Nós sabemos das lutas que nós enfrentamos como pais. Eu, pelo menos, enfrentei muitos desafios ao longo da vida dos meus filhos, que hoje já são adultos, e continuo enfrentando, porque a gente vai ser pai e mãe a vida toda. Sabemos do contexto que vivemos hoje, em que a convivência tem sido afetada por esses fatores que foram apresentados e por tantos outros, que nem foi o caso de nós trazermos aqui. Com isso em mente, é muito fácil perceber que nós precisamos colaborar com nossos filhos. Nós precisamos dar o repertório. Nós precisamos estar ao lado deles e, até quando for possível, trabalhar para fortalecer esse guarda-chuva e depois pensar que eles vão com o guarda-chuva para a vida, que é o que nós, quem tem filho hoje adulto, vive isso. Eles estão com o guarda-chuva do que foi trabalhado a vida inteira com eles. Precisamos trabalhar para que façam boas escolhas nas delicadas e intensas provas que vão viver e que sejam muito valentes na defesa do bem. Hoje, os meus 3 filhos já são adultos. E eles sabem que sempre que precisarem, eles têm na mãe e no pai o amparo, o calor e o conforto. Eu aprendi a fazer isso mesmo de longe, porque os meus filhos saíram de casa cedinho para estudar. O meu filho mais velho, ele fez o ensino médio fora de Chapecó. Chapecó é uma cidade do interior de Santa Catarina, então nós sempre priorizamos muito a questão do estudo e surgiu uma oportunidade, ele foi estudar no Rio de Janeiro. Hoje eu penso como que nós fizemos isso na época, mas nós tínhamos segurança, fizemos na época, e ele foi estudar no Rio de Janeiro, fazendo ensino médio. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, na época, eu criei um Orkut. Quem conheceu o Orkut? Nem existe mais Orkut. Mas eu aprendi a ter um Orkut para ver o que fazia. O pessoal da escola tinha uma comunidade. Então, eu aprendi a ter o Orkut para acompanhar o que acontecia na escola do meu filho. Mais tarde, ele veio estudar aqui em Viçosa. Ele saiu de Chapecó, foi para o Rio, depois ele veio para Viçosa, foi indo cada vez mais longe. E ele morou 1 ano aqui em Viçosa, fazendo faculdade. E nessa fase, eu passei a ler o jornal da cidade, para ver o que estava acontecendo no meio em que o meu filho estava vivendo. Ele passou 1 ano aqui em Viçosa.
Aí, o que nós fazíamos? Nós viemos várias vezes. Saímos de Chapecó, pegávamos o avião até Belo Horizonte, alugávamos carro, íamos até Viçosa, passávamos 1, 2 dias com ele, nós 5. E, mesma coisa, pego o avião, carro, avião, Chapecó. E nós fazíamos isso porque nós sabíamos que ele estava longe da família, nós estávamos longe, mas nós precisávamos continuar cultivando os vínculos. E nós fomos fazendo isso ao longo do tempo. Eu tinha comigo que nós não poderíamos nos afastar, mesmo apesar da distância. Nas férias, desde que eles eram pequeninhos, nós fazíamos isso de viajar sempre, os 3 filhos e nós juntos. Hoje é muito difícil de conseguir isso, e quem tem filho grande vai saber. E quando vem as namoradas é mais difícil ainda. Mas nós fizemos isso até muito tempo, assim, fomos fortalecendo isso de como é bom estar junto em família. Durante um período, os 3 moraram juntos em Curitiba. E eu me recordo assim que, quando eu me despedia deles, eu sempre abraçava cada um e eu dizia: se cuide e cuidem um do outro. E voltava para Chapecó. Hoje, eu vejo o resultado disso na vida dos 3. Na geladeira do apartamento que a minha filha mora em Curitiba, tem esses recadinhos aqui. Boa semana, minha irmã favorita. Te amo e lembra que pode contar comigo per tutti. Aí ela pediu para um dos irmãos encomendar um creme pela Amazon e junto com o creme ele mandou esse bilhetinho. Lembre-se que isso é apenas estético. O importante é a beleza espiritual e para ela você não precisa gastar nem um centavo. Beijucas, te amo, do seu irmão favorito. Esse eu mandei para ela, a sua casa, a sua família, vai ser sempre o seu porto seguro. Isso não foi por acaso. Isso foi muito trabalhado ao longo da vida deles. Vocês recordam dos aspectos apresentados? Que a família vai ser sempre o porto seguro, onde a criança e o adolescente vão ter ali o ponto de apoio para não se desencaminharem de tão delicada prova da sua experiência no mundo? Nós somos o ponto de apoio e nós sempre vamos ser o ponto de apoio para os nossos filhos. Mas para isso nós precisamos nos capacitar. O nosso processo de aprendizado como pais, ele é a vida inteira. E eu observo isso mesmo com os meus filhos adultos hoje, eu não posso parar de aprender. Eu preciso continuar aprendendo. O meu processo de aprendizado como mãe é contínuo. Eu gostaria de convidar para que vocês levassem para casa esse papelzinho que vocês receberam e vocês anotassem em casa, no último quadrinho, o que vocês pensam que é importante trabalhar com cada filho para fortalecer nele os aspectos relacionados à convivência que nós vimos aqui hoje. E, se preciso, organizem planos de ação, por que não fazer livros, materiais, né? Cada um tem muita criatividade e pode ver qual o plano de ação que pode fazer com o seu filho. Como eles podem ser um fator de bem no lugar onde eles estiverem. E eu gostaria de finalizar compartilhando uma poesia da Rosiana Murray. Universo. A ciência, com muita poesia, descobriu que somos feitos com a mesma matéria das estrelas. E até nossos pensamentos brilham estelarmente. Por isso, convém andar com delicadeza e cuidado. Nossos gestos e palavras, já que também somos estrelas, podem mudar o universo. E que possamos, com nossos gestos e palavras, nós também sermos fator de bem aonde nós estivermos. Começando conosco, em primeiro lugar, e depois expandindo isso e irradiando para os nossos filhos e para as pessoas que convivem conosco. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje, de compartilhar com vocês, e eu gostaria de dizer que, para mim, foi um presente recordar de todas essas vivências, porque na fase agora, tendo os filhos adultos e vendo eles, foi um presente mesmo ver o que foi realizado ao longo da vida para que eles pudessem hoje estar como eles estão, não sem dificuldades, não sem desafios e sem lutas, mas eu vejo o processo de cada um ali muito bonito, querendo fazer a diferença aonde eles estão. Então, muito obrigada pela oportunidade.